Questão número 20 do Exame de Seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 2019 para a turma de 2020. Tema da questão: modelagem e inequações do primeiro grau. Muito bom dia a todos. Esta questão trata de modelagem de cenários a partir de inequações do primeiro grau. Essas inequações são utilizadas para determinar o valor de uma incógnita, que, uma vez conhecido o valor, nós devemos somar os algarismos e verificar o resultado. Vamos ao enunciado e, na sequência, a resolução comentada da questão. Questão número 20. Dona Lourdes trabalha em uma livraria. Precisa guardar 200 livros em X caixas e vai utilizar todas elas. Se em 30 das X caixas ela guardar 4 livros em cada caixa e, nas demais, guardar 5 livros em cada caixa, então sobrarão alguns livros para serem guardados. Entretanto, se em 20 das X caixas ela guardar 4 livros em cada caixa e 5 livros em cada uma das demais, então não haverá livros suficientes para ocupar todas as caixas. Assim, a soma dos algarismos do número x é igual a... São oferecidas 4 alternativas de resposta. Opção A, 8, opção B, 9, opção C, 10 e, finalmente, opção D, 11. Modelagem dos cenários. Inicialmente, vamos rever a disponibilidade. São 200 o número de livros que devem ser guardados por Dona Lourdes em X caixas, com a restrição de que todas as caixas devem ser utilizadas por Dona Lourdes na arrumação total dos livros. São oferecidos ainda 2 cenários. No primeiro cenário, Dona Lourdes deve guardar 4 livros em 30 das X caixas. E ainda guardar 5 livros em cada uma das X menos 30 caixas restantes. Se Dona Lourdes fizer isso, ela verificará que vão sobrar livros para guardar. Então, nós temos que 4 livros em 30 das X caixas, são 120 livros, mais 5 livros em cada uma das X menos 30 caixas, que são as caixas restantes, dará o total de livros guardados. Mas existem 200 livros para serem guardados, então 200 menos o total de livros guardados tem que ser maior do que 0, porque vão sobrar alguns livros para guardar, considerando este cenário 1. Então, desenvolvendo essa inequação do primeiro grau, nós temos que 200 menos 120, que é 4 vezes 30, menos 5x, que é 5x trocando sinal, e menos 150 trocando sinal, mais 150 maior do que 0. Então, 5x menos 230 é menor do que 0. Ou ainda, x menos 46 menor do que 0, resultando em que x é menor do que 46. Então, nós temos a equação 1, que me diz que o número de caixas tem que ser estritamente menor do que 46. Vamos examinar agora o segundo cenário. No segundo cenário, se Dona Lourdes guardar 4 livros em 20 das X caixas e ainda guardar 5 livros em cada uma das X menos 20 caixas restantes, o que ocorrerá?
vai faltar livros para guardar nas caixas, ou seja, vão sobrar caixas. Então, se eu tenho 200 livros, quantos livros nessa alternativa Dona Lourdes tentará guardar? 4 vezes 20, 4 livros em 20 das caixas, mais 5 livros em cada uma das caixas restantes, que são x menos 20. Então, isso aqui daria o número total de livros que se tentará guardar. Esse total subtraído de 200 tem que ser menor do que zero, porque faltarão alguns livros para guardar nas caixas. Portanto, será estritamente menor do que zero essa subtração. Desenvolvendo a inequação, eu tenho 200 menos 80, menos 5x, menos 100, trocando sinal, mais 100, menor do que zero. Ou ainda, 5x menos 220, maior do que zero. Portanto, x menos 44, maior do que zero, dividindo essa inequação por 5. O que resultará em que x, número de caixas, estritamente maior do que 44. Essa é a equação 2. Então, acabei de analisar os 2 cenários propostos no enunciado. Como eu determino, então, o número de caixas? Da inequação 1 e 2, eu tenho que x tem que ser maior estritamente que 44 e estritamente menor do que 46. Portanto, 44 menor do que x, menor do que 46. Mas x tem que ser um número inteiro positivo. Portanto, como x é inteiro positivo, x só pode ser igual a 45. O único inteiro entre 44 e 46 é 45. Então, o número de caixas é 45. Se o número de caixas é 45, somando os algarismos do resultado, 4 mais 5 é igual a 9, e esta é a resposta do problema, que vem a ser a alternativa B. Isso encerra o problema. Muito obrigado por ter assistido até o final esse vídeo. Obrigado novamente pela atenção e até uma próxima oportunidade.